Quando você é grande, forte e poderoso, uma das melhores formas de negociação, e que às vezes é uma necessidade, é você dar uma de maluco. Eu digo que às vezes é uma necessidade, pois hoje a gente vive num mundo meio nuteloso, meio tudo pela justiça social, apesar que isso parece estar um pouco declinante no momento, onde se espera um comportamento sempre benevolente e ponderado de quem tem o poder, afinal é feio o grandão bater nos pequenininhos. Você está no canal Investidor Cético, eu sou o seu host André Massaro e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tarifaço do presidente americano Donald Trump, mas também sobre negociação, sobre história, sobre loucura, sobre economia e sobre investimentos, não necessariamente nessa ordem. Então fica comigo até o final, pois acho que você vai gostar desse vídeo. Aproveita para se inscrever no canal, tá vendo esse negocinho aqui no canto inferior direito? Clica aí e aciona as notificações para sempre saber do que acontece no mundo e na economia pela perspectiva cética. Aparentemente, o esperado e especulado tarifaço do presidente americano Donald Trump começou. Essa semana ele assinou um decreto que impõe tarifas de 25% sobre aço e alumínio, já valendo para o começo de março. Trump fez questão de deixar claro que é uma tarifa que vai ser aplicada de forma linear e sem exceções, não importando o tipo de aço ou de alumínio e qual é o país de origem. Essa é uma tarifa que, se efetivamente implementada, vamos falar mais sobre isso adiante, vai ter impacto no Brasil, que é um dos maiores fornecedores de aço dos Estados Unidos, e fora do Brasil, quem mais deve sentir impacto são o Canadá e o México, lembrando que no primeiro mandato Trump já tinha feito uma coisa muito parecida, mas manteve Canadá e México de fora. Isso mostra que agora acabou o amor, não tem mais país amiguinho e com condições privilegiadas, ou pelo menos é essa sinalização que o Trump quer passar. E essa é a primeira medida de outras que podem vir por aí. Mas a grande dúvida é, será que na hora do vamos ver, essas medidas vão realmente ser implementadas? Será que ele vai recuar ou será que elas podem ser implementadas apenas por um prazo bem curto, só para tocar o terror no pessoal? Algumas pessoas falam muito do estilo de negociação do Trump, que ele inclusive menciona no livro A Arte da Negociação, que é de fazer coisas absurdas e desconcertantes para conseguir uma outra coisa mais fácil. É mais ou menos como eu te pedir R$1 milhão emprestados. Você vai dizer que eu enlouqueci, vai me mandar para PQP, mas aí eu digo, tá, e R$100, você me empresta? Aí você diz, tá bom, R$100 tudo bem, pega aí. Esse tipo de negociação de bancar o doidão é muito efetivo quando você tem poder, seja poder real ou percebido. Se você não tem poder, não vai funcionar. Se você fizer isso, você vai ser só mais um maluco gritando na rua, um nóia que vai ser ignorado e largado sozinho. Só que os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo, economicamente e militarmente. Então, quando o gigante do pedaço resolve bancar o maluco, é melhor levar a sério. E o ponto é que essa estratégia não é uma exclusividade de Trump. No passado recente, outros presidentes americanos adotaram essa estratégia de negociação e tiveram sucesso. Um caso notório foi a atitude do presidente Kennedy durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962, que foi até agora o momento em que o mundo mais esteve próximo de uma guerra nuclear de larga escala. O presidente Kennedy usou uma estratégia que ficou conhecida como malabarismo diplomático, ou em alguns textos pelo nome em inglês brinkmanship, em que ele insinuava que se a União Soviética não voltasse atrás com a instalação dos mísseis, ele poderia perder o controle sobre os militares americanos que poderiam agir de sua própria iniciativa. Kennedy, nesse caso, não deu uma de louco pessoalmente, mas jogou o risco da loucura para os militares americanos. Um outro caso foi o presidente Nixon, em 1969. Durante a Guerra do Vietnã, ele deu uma de louco para forçar o Vietnã do Norte a negociar e, eventualmente, conseguiu, levando ao Acordo de Paz de Paris em 1973. As coisas acabaram dando errado depois, por razões que não tem muito a ver com o tema desse vídeo. Mas o ponto é que, naquele momento, ele bancou um malucão total. Criou uma imagem para si de totalmente imprevisível, igualzinho Trump, e que poderia enfiar uma bomba atômica no Vietnã a qualquer momento. Essa atitude, inclusive, ganhou o nome de teoria do louco, em inglês Madman Theory, que é algo estudado em ciências políticas, estratégia e geopolítica. Kennedy e Nixon não tinham a intenção de começar a Terceira Guerra Mundial, mas até então ninguém tinha total segurança disso. Trump pode não querer uma guerra comercial em larga escala, mas é um grande pode. Para a teoria do louco funcionar, é preciso que exista total incerteza, total imprevisibilidade e a ameaça precisa ter credibilidade.
E todas essas condições estão presentes agora. Mas tentando encontrar alguma sanidade na loucura, o problema real que Trump quer atacar é a assimetria de condições no comércio internacional. No mundo nutelístico do amor e da justiça social, espera-se que um país forte como os Estados Unidos ajude os países mais fracos comprando tudo deles e sofrendo restrição na hora de vender. Afinal, são países em desenvolvimento, são os coitadinhos do mundo. A China, que hoje desponta como o maior rival dos Estados Unidos, se fez desse jeito, explorando condições privilegiadas de comércio por causa do status de país em desenvolvimento. O Brasil é a mesma coisa, quer vender para todo mundo, mas na hora de comprar coloca todo tipo de entrave, desde tarifas de importação até inventar tomada de 3 pinos que só existe aqui. A diferença entre a China e o Brasil é que a China foi competente em aproveitar a situação para se desenvolver, enquanto o Brasil, bom, é melhor deixar para lá. Seja como for, a ameaça não deve ser subestimada. Esse é o ponto da teoria do louco. O cara pode estar louco de verdade, mas há motivos para acreditar, obviamente mantendo aquele grau de ceticismo saudável, que pode ser um blefe para tentar equalizar as condições comerciais e fazer os outros países pararem de tratar os Estados Unidos como um gigante benevolente e complacente que você pode bater à vontade que ele não vai te bater de volta. Avançar com essas tarifas pode ser complicado para o Trump. Em primeiro lugar, a economia americana não está tão fragilizada ao ponto de precisar dessas medidas. Então, pode ser difícil justificar os eventuais efeitos negativos para o público interno. Isso porque as tarifas têm um efeito punitivo não só contra os outros países, mas também contra o próprio povo americano. Elas encarecem produtos importados, aumentam a inflação e acabam virando, na prática, um imposto cobrado do consumidor americano. E uma outra questão é que essas medidas podem levar a uma desaceleração econômica global e podem colocar em perigo exatamente os empregos americanos que essas medidas dizem que querem proteger. Isso, no médio prazo, pode gerar um grande descontentamento interno nos Estados Unidos e grande instabilidade. Do ponto de vista estritamente racional, talvez os Estados Unidos tenham mais a perder do que a ganhar com essas medidas. Só que a teoria do louco se apoia exatamente em abandonar a racionalidade. Então, na dúvida, é salutar levar as ameaças a sério. E a postura cética, somada com a postura precavida e com a postura conservadora, sugere que é melhor se preparar para o pior cenário. Assim, se vier algo diferente, vai ser uma surpresa boa. E aí vem a hora daquela pergunta clássica que esse canal sempre tenta responder. O que o investidor pode ou deve fazer? Esses momentos de tensão e de incerteza costumam ser aqueles momentos em que surgem as grandes oportunidades e onde as grandes fortunas são feitas. Então, se você é uma pessoa de perfil mais especulativo, ignore o que eu vou dizer a partir desse momento, porque a maior parte do público do canal pende para o lado mais conservador e eu vou ter que falar para a maioria. Se você tem um perfil mais agressivo e especulativo, foca em tentar identificar alguma onda e surfar nela. Do contrário, a conduta é muito mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer. E o que não fazer é ser reativo. Não seja reativo, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo e tenha uma habilidade excepcional para ler o mercado. Lembre-se de como era no primeiro mandato do Trump, quando ele ficava chacoalhando o mundo via Twitter. Vai ser daí para pior. Se você não tiver essa habilidade e essa sensibilidade, é melhor adotar estratégias mais resilientes e estáveis. Sugestão nesse caso, aproveitar ao máximo a renda fixa brasileira enquanto essa taxa de juros dos deuses estiver por aqui. Na bolsa, aqui no Brasil pelo menos, buscar oportunidades de valor, não focar tanto em crescimento e em expectativas futuras, mas sim em valor presente, aproveitando que a bolsa brasileira como um todo está barata. No momento em que eu faço essa gravação, o índice preço-lucro PL do índice Bovespa, considerando só as empresas superavitárias, é de pouco mais de 12. Quanto a setores e ações específicas, quem me conhece e conhece os meus métodos, e aproveita para conhecer a Smart Invest, onde eu aplico os meus métodos, o link está aqui em cima e na descrição, sabe que eu evito um pouco essa coisa de ficar adivinhando os setores mais promissores, porque é bem isso mesmo, é adivinhação, é puro chute.
Só que, como a Bolsa Brasileira é apoiada em setores mais básicos, que são presumidamente mais resilientes, então não vai ser um grande problema. A gente acaba tendo poucas escolhas. E quanto à diversificação internacional, exatamente para não cair nessa armadilha de ficar fazendo apostas e adivinhações em setores e empresas específicas, é interessante fazer uma carteira de ETFs que deem uma exposição global, não só ao mercado americano, e bem equilibrada entre setores. E agora, o que nos resta é torcer. Torcer para quê? Não sei. Dependendo da sua posição do que você faz, você pode querer que o tarifaço seja para valer ou pode querer que seja só um blefe. Cada um torce para o lado mais alinhado com seus interesses. Na dúvida, bumbum na parede e seguindo a linha do ceticismo e do conservadorismo, eu vou deixar aqui para você um vídeo sobre investimentos no longo prazo. Até o próximo vídeo.